95, aquele abraço, obrigado pela companhia, pela audiência, onde quer que você esteja, é sempre um prazer, né? A gente vai junto todos os sábados, trazendo os grandes sucessos da música, música que consegue trazer paz, consegue trazer boas recordações, bons momentos, né? A gente sempre gosta de fazer a música a nossa companheira de todos os momentos, de viagem, né? Tem aquele pendrivezinho marotão, você carrega ali no carro, né? Para aquele bons momentos, então você já tem a sua trilha sonora de viagem, que é muito gostoso, né? Mas vamos lá, é hora da mensagem do dia. Sabe, eu estive pensando, vendo alguns acontecimentos dos últimos dias, pensando na importância que se dá para aquilo que acontece. Uma das coisas que eu aprendi, principalmente estudando na época em que fazia faculdade de jornalismo, é a importância, e uma das coisas que a gente aprende no jornalismo, que é o fator do peso notícia, né? Peso do acontecimento, aquilo que... E isso eu trouxe para a vida, porque eu gosto muito de pensar e analisar, gosto de refletir sobre o peso das coisas, a importância que as coisas têm. E o ser humano é muito engraçado. Vou usar um exemplo agora. Você vê, nos últimos dias, quando a gente fala em tragédia, por exemplo, nós tivemos no Brasil esse ano tragédias, né, imensas, assim, que é impossível calcular o número, né, de pessoas mortas, por exemplo, com uma tragédia de Brumadinho. Agora tivemos no Sri Lanka muita gente. Sabe assim, é um número absurdo de pessoas morrendo ao mesmo tempo, por um erro, né? No caso, a gente vê as discussões, talvez por uma incompetência, por conta de valores, né? Por causa dessa ganância que a gente vê no ser humano, que quanto mais tem, mais quer. E você vê como isso repercute. Não que eu queira dizer que isso ou aquilo tem menos importância. É que, na verdade, a história da grama do vizinho, que é mais verde, nessas coisas também acontecem, né? Você vê um número muito grande de pessoas morrerem em catástrofes, né, naturais, às vezes com tornados, ciclones, né, tsunamis. A imprensa noticia aquilo, né, dá como uma notícia triste, um deslizamento numa determinada situação. Algumas pessoas até falam, mas por que a pessoa mora ali? Talvez ela mora porque ela não tem opção, né? Ou ela vai morar ali, ou ela vai morar embaixo da ponte. Ou seja, mas aí depois você vê outros acontecimentos, por exemplo, como a Catedral de Notre Dame movimentou milionários do mundo inteiro em doações astronômicas de valores. Dinheiro que você, né, até o mundo dos games entrou nessa. A Ubisoft vai, né, libera um jogo, valores do jogo para as pessoas que jogaram, por exemplo, Assassin's Creed, onde aparece a Catedral de Notre Dame. Sabe, eu fico vendo isso e nesse momento eu não vejo falar de pessoas mortas, mas sim, claro, patrimônio da humanidade, vamos pensar assim, é um lugar histórico, um lugar que faz parte da história. Só que, infelizmente, o ser humano, eu quero que você me entenda quando eu digo isso, é que a vida humana, diante das coisas materiais, elas estão ficando cada vez mais sem valor. As pessoas estão morrendo aos milhares espalhados pelo mundo. Morrem de fome. E você não vê como uma das matérias que eu vi de mega milionários investindo dinheiros, quantias, né, que a gente nem imagina, né, é tanto zero que até cai pelo chão, para a restauração da Catedral de Notre Dame. Enquanto você olha pessoas morrendo de fome, pessoas indo à míngua por falta de medicamento, pessoas morrendo em filas de hospitais porque não podem pagar uma consulta particular, pessoas passando dificuldade, passando fome dentro das suas próprias casas, trabalhando 30 dias para pagar aquilo que não podem comer. Sabe, pessoas, como algumas canções falam, trabalham na construção de prédios maravilhosos a quais jamais poderão entrar. Pessoas que têm os seus filhos
sem a mínima oportunidade por conta desse capitalismo selvagem que nós encontramos. Pode até parecer, da minha parte, dizendo assim, que é um discurso muito bonito, mas o mundo é feito assim. Não é não. Eu não penso assim, e eu não estou dizendo isso para você porque hoje eu tenho 40 anos, não, eu penso assim desde quando eu era jovem. Eu nunca consegui entender por que nós, seres humanos, damos tanto valor às coisas materiais e desprezamos as coisas pessoais, as pessoas, a vida humana. Às vezes passamos pelas pessoas, não temos a mínima capacidade de desejá-las um bom dia. Somos estranhos num mundo de pessoas que clamam por atenção. A doença do século XXI chama-se depressão. E o que é a depressão? A depressão é pessoas que não conseguem conviver, conversar, se isolam. Como é que eu posso me isolar num mundo onde tem mais de 7 bilhões de pessoas? É muita gente para me viver sozinho. Existe muita gente no mundo para que pessoas pensem em se matar. É muita gente precisando de um abraço, enquanto muitos abraços estão guardados, empoeirados, cheios de teia de aranha. Porque as pessoas estão preocupadas em aparecer o seu nome no The New York Times, nos grandes periódicos do mundo, como doadores de valores astronômicos para a restauração de museus, de arte. Eu vou dizer para você que a maior arte que existe é a vida humana. Não estou desfazendo dos patrimônios, até porque gosto demais, acho muito bonitos museus, histórias que são preservadas, tombadas pelo patrimônio. Acho isso fantástico quando você vai numa cidade histórica, lá tem sua, toda a história por trás daquilo que você vai vivenciar, vai ver, mas aquilo foi feito através de alguém que precisou também ser valorizado. Eu e você também fazemos parte da história. Você está escrevendo uma história. Talvez eu não vou ter uma estátua na cidade onde eu moro depois que eu for embora dessa terra. Talvez eu não serei, talvez meu nome nem terá uma rua lá num bairro. Talvez eu não terei isso, mas não significa que eu não fiz parte da história. Não significa que você não fez parte da história. A importância que nós temos não diz respeito exatamente, talvez, à grandiosidade das coisas. Talvez, vou ter uma cidade com o meu nome, um momento. Não. Agora, você é importante exatamente para as pessoas que você convive com elas. Eu costumo até dizer e pensar, se uma pessoa que se mata pudesse ver depois que ela se matou a importância que ela tinha, talvez ela teria se arrependido e falado, puxa, eu não devia ter feito isso. Eu não sei como é depois do outro lado da vida, né? Eu fico lembrando do filme Ghost, penso talvez que seja daquela forma, não sei se é. Eu não fui lá e quem foi não voltou para me contar. Então eu prefiro imaginar que a oportunidade que eu tenho vai até essa linha aí. É a linha do meu primeiro respiro e o meu último suspiro. Mas gostaria de dar o meu último suspiro, porque eu ainda não sei o dia que vai ser, e espero ainda que seja bem adiante. Gostaria de ver, quem sabe, bisnetos e tal. Mas gostaria de, quando chegar naquela linha e passar para o outro lado, poder ter deixado aqui nesta vida um pouco daquilo que de alguma forma tenha sido bom para alguém, tenha ajudado alguém, tenha feito a vida de alguém mais leve. Às vezes, claro, somos imperfeitos, somos falhos, somos seres humanos. Isso é uma das nossas capacidades, não ser perfeito. Erramos sim, mas nós podemos fazer o bem às pessoas. Eu não estou dizendo que precisamos tentar juntar o dinheiro para saciar a fome de um país, mas sim aquele agasalho que você tem lá no seu guarda-roupa, que você guarda e que você jamais vai usar. Aquela roupa que você tem, que você guarda em ótima condição, mas você nunca vai usar. Aquele sapato que machuca o seu pé, que está apenas ocupando espaço dentro do seu guarda-roupa, da sua sapateira, e que jamais vai voltar para os seus pés. Tem um pé exatamente daquele tamanho. Tem alguém precisando daquele agasalho exatamente daquele tamanho. E às vezes nós nos apegamos a isso, às coisas materiais. Às vezes você tem coisas na sua vida que poderiam servir para outras pessoas.
Por isso eu estou dizendo que a vida humana é tão importante e que as coisas nesse mundo elas podem ser reconstruídas, por mais do fator histórico que ela possa ter. Olhe, observe quantas igrejas antigas foram restauradas e voltaram a ter a beleza que tinha. Mas muitas vezes a vida humana não pode ser restaurada. Imagina quantas pessoas estão soterradas ainda lá em Brumadinho e a sua família, lá está aquele pai, aquele filho, a mãe, o irmão, que fica talvez na janela e na porta esperando que aquela pessoa retorne. Aquela pessoa está debaixo de lama e jamais vai voltar. A vida humana, ela é frágil. Num piscar de olhos, pessoas que já acompanharam pessoas se despedindo da vida sabem como é. Você está conversando, a pessoa às vezes dá um suspiro e vai embora. É algo muito rápido, muito, sabe, às vezes chega a ser absurdo a maneira como nós vemos o passar da vida. As pessoas que amamos da mesma maneira, às vezes uma semana de diferença. Eu tive uma vez essa experiência de uma pessoa que eu amava muito, tinha um carinho imenso. No domingo estávamos juntos, fizemos churrasco, demos risada, conversamos como sempre conversávamos, contávamos piada, e não imaginava que aquele era o último churrasco. Não imaginava que aquele era o último dia em que eu ia ver aquela pessoa. Uma pessoa que carrego até hoje no meu coração, porque naquele domingo nós demos risada. Na sexta-feira eu participei do seu velório. No sábado eu tive que acompanhar o seu enterro até a sua sepultura. Foi uma semana que se passou e me lembro que naquela sexta-feira pela manhã eu estava fazendo programa na rádio. Essa pessoa especial me liga pela manhã marcando uma atividade, um compromisso na segunda-feira. Esse dia nunca chegou. Nós conversamos na sexta de manhã. Quando foi às 2h da tarde eu recebi a informação de que ele havia sofrido um infarto fulminante e morrido. A vida é feita assim. A vida é feita de momentos. A vida é feita de acontecimentos. E você nunca sabe o dia em que aquele acontecimento, aquele encontro, aquele abraço, aquele beijo pode ser o último. Você nunca imagina que aquele encontro de família com aquela pessoa especial que você tanto gosta, aquele tio, aquele primo, aquela avó, o avô, o pai, a mãe, você não imagina que aquele talvez seja o último Natal, o último Ano Novo, o último Dia das Mães, a última Páscoa, o último domingo, o último almoço. Por isso, a vida precisa ser valorizada muito mais do que as coisas. As coisas, o tempo que se encarrega de cuidar delas. Agora, a vida pode ser mais rápido do que você imagina.